Queridos, a paz do Senhor, boa noite, boa tarde, bom dia para você que irá assistir esse vídeo, para você que será alcançado por esse vídeo. Estamos aqui para comentar mais uma aula desta feita. Vamos comentar a lição de número 11, onde temos por tema o sacerdócio de Cristo e o Levítico, né? E para tantos estamos hoje aqui eu, Eduardo, juntamente com a professora Cleusa Campos. Paz do Senhor, professora. Paz do Senhor, professor. Que todos sejam bem-vindos a esse quadro do nosso canal. E que nós estamos aqui mais uma vez, amados irmãos, para contribuir um pouquinho daquilo que nós sabemos, para ajudar o irmão tanto na sala de aula, quanto aquele irmão que tem o desejo de aprender um pouco mais sobre a palavra. Eu acredito que esses vídeos de alguma forma tenham edificado você. Amém. Tanto você que é professor, você que é aluno, você que é estudioso da Bíblia, né? E hoje nós mais uma vez estaremos aqui tirando todas as suas dúvidas, para que você possa chegar na sala de aula afiado, para que você possa ter um conteúdo melhor para ensinar e que o seu aluno possa ser edificado com a sua aula. E para tanto eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas para a professora que está preparadíssima para nos atender aqui essa noite. E para tanto eu quero começar perguntando à professora: quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento, professora? Bom, amados irmãos, os sacerdotes no Antigo Testamento era a tribo de Levi, né? E descendentes de Arão. Nós vemos aí Arão, o irmão de Moisés. Nós vemos isso, confirma para nós lá na palavra, lá em Números 8, versículo 17. Vamos estar lendo o versículo 18. Números 8, versículo 18. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão os seus filhos por meio dos filhos de Israel. Então, irmãos, na palavra confirma para nós que os sacerdotes foi tomado por Deus, né, da tribo de Levi. Amém. Professora, nós sabemos que essa tribo, né, ela foi uma escolha, né? E a pergunta que vem aqui agora é a seguinte: quem escolheu a tribo de Levi e quando aconteceu isso? Bom, amados irmãos, nós vemos aí a escolha do próprio Deus. Inclusive, em outras aulas, nós falamos a respeito de Arão ser irmão de Moisés. Isso não significa que foi Moisés que o escolheu, mas sim Deus, o próprio Senhor, escolheu Arão e seus descendentes. Nós vemos lá em Êxodo 32, 19, irmãos, quando Deus escolhe a tribo de Levi. Acontece aquela passagem quando Moisés desce do monte e ali todo o Israel estava, o povo de Israel estava ali idolatrando e estava adorando o bezerro de ouro, né? Que Moisés se ira, quebra as primeiras tábuas e a gente vê aquela cena. E ali o único que fica do lado de Moisés, professor, era a tribo de Levi. Sabe? Então, naquele momento, Deus vê que ele seria o sacerdote. Não que Deus não soubesse, porque Deus sabia de todas as coisas. Já sabia que a tribo de Levi ficaria do lado de Moisés, porque Deus é passado, presente e futuro, né? Então, ele sabia. Mas ali, ele levanta, né, a tribo de Levi naquele momento. E nós lendo aí Êxodo 32, 19, eu vou ler um pedacinho para os irmãos entender melhor. E aconteceu que chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se de furor de Moisés e arremessou as tábuas de suas mãos, quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo. E aí lá no 21, irmãos, Moisés disse a Arão: quem tem feito este povo? O que sobre ele trouxe tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este é inclinado ao mal.
E nós vemos aí, irmãos, que nesse momento Moisés pergunta, logo após Moisés pergunta quem ficaria do lado dele. E aí a tribo de Levi se levanta ao favor de Moisés, a favor do Senhor, toma as dores do Senhor e defende, né, ao Senhor. E ali toma por espada e mata vários idólatras naquele momento, né, com a permissão do Senhor. E ali o Senhor se levanta e levanta a tribo de Levi como sacerdotes a partir desse momento. Amém. Professora, há muitas dúvidas, né, muitos questionamentos com respeito ao primeiro sacerdote que existiu na Bíblia Sagrada, né? Mas de fato, professora, qual foi o primeiro sacerdote falado na palavra do Senhor na Bíblia Sagrada? Bem, amados irmãos, nós vemos aí, né, falando de um sacerdote real, um sacerdote rei, Melquisedeque. Né? Inclusive pouco falado na Bíblia, pouco se prega sobre Melquisedeque, mas que teve um papel fundamental de grande importância na palavra. Melquisedeque, o primeiro sacerdote rei que a gente vê na palavra. Tanto ele tinha a função de sacerdote, mas ele tinha a função de rei, né? Que ele reinava ali na cidade de Salém. Né, e teve um papel fundamental, a gente vai estar explicando isso no decorrer de nossa aula. Professor, e além de Melquisedeque ser um sacerdote rei, como a senhora explicou, em que momento, quando Melquisedeque aparece na palavra, na Bíblia Sagrada? Bom, amados irmãos, Melquisedeque aparece, a primeira vez que Melquisedeque aparece lá em Gênesis 14, né, 14, 18, eu vou estar lendo para os irmãos, né, só para os irmãos acompanhar o raciocínio da lição. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão de Deus do Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra, bendito seja o Deus do Altíssimo. E naquele momento Abraão devolve o seu dízimo a Melquisedeque, reconhecendo, professor, que ele não era só rei, mas que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo ali. Então nós vemos aí a primeira vez que ele aparece em Gênesis 14. Amém? Amém. Melquisedeque é uma figura especial. Professora, a gente sabe que o sacerdote, né, usava, né, algumas roupas, né? E entre elas, professora, como chamava a túnica sacerdotal? Como se chamava essa túnica? Amém, irmão. A túnica sacerdotal, ela se chamava éfode. E eu vou estar lendo para os irmãos também, lá em Êxodo 28:4, que fala: lá em Êxodo 28, o 4, né? Que pois são as vestes que farão um peitoral, um éfode e um manto e uma túnica bordada. Vou ler só até aqui para a gente poder explicar para os irmãos melhor. O sacerdote colocava aquela túnica por cima da sua vestimenta, né? Aquela túnica era sem manga, cavada, tipo um avental mesmo, né, irmãos? E ali ele usava aquela túnica na sua cerimônia, na hora, né, dos seus afazeres sacerdotais. E ali era reconhecido, diferenciado. Quando as pessoas viam, né, já sabia que era o sacerdote, porque a sua roupa era diferente. Ele cobria toda a sua veste até os pés, né, irmãos? E ele tinha, assim, uns engates, e esses engates eram de ouro, né? E ele tinha as pedras também de ônix, né, em cima do tecido, e tinha os nomes do povo de Israel gravado em toda a sua túnica. O interessante é que aquele sacerdote andava e a sua túnica estava gravado no nome do povo de Israel, todas as tribos. Então a gente vê assim que aquele homem representava o povo, né? Não só na sua vestimenta, mas em todos os seus afazeres, né, como sacerdote de Deus. Graças a Deus. Então essa era a túnica sacerdotal, né? Professora, além da túnica sacerdotal, né, a gente vê ali que tinha também Urim e Tumim,
O que era essa peça, o Urim? O Urim Tumim, irmãos, era duas pedras, né, que significava em hebraico, significava luzes e perfeição, né? E o que para que era usado? Nós vemos na palavra que era usada assim, ó, caso que o sacerdote tivesse que tomar uma decisão, sim ou não, e ele não sabia qual era a decisão que ele tomava. Então, se ia até Deus, pedia que o Senhor escolhesse. Então, ele jogava ou a Urim ou Tumim, significando sim ou não, para tomar aquela decisão. Era muito raro acontecer, mas em caso extremo, eles usavam isso. E a gente vê também, irmão, a gente vê isso lá em 1 Samuel 28:6. E no Novo Testamento, irmãos, o que a gente vê? Quando na escolha, logo após a morte de Judas Iscariote, a gente vê que os apóstolos usaram algo semelhante também para escolher o novo apóstolo, né? A gente vê que eles usaram algo semelhante. Lá em Atos 1:26 a gente vê assim que eles usou assim uma sorte parecida com essa também. Amém? Então esse era o Urim Tumim, né? Muito bem esclarecido. Professora, todo levita era sacerdote? Todo sacerdote era levita? Não, irmãos, é assim, olha, nem todo levita era sacerdote. E quando nós estudamos no livro de Levítico, a gente estudou uma lição sobre isso, né? Porque os levitas, eles tinham outros afazeres. Eles eram porteiro do tabernáculo, ajudavam na ordem, e aí eles plantavam, lidavam com a lavoura, assim, trabalho braçal também. Mais uma questão, todo sacerdote era levita. Todo sacerdote era levita, saía da tribo de Levi. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita, na ordem de descendente de Arão. Nós vimos isso lá em número 8:16, irmãos. Eu vou estar lendo pedacinho só para os irmãos entender. Lá em 8:16, lá em 8:19 eu vou ler. E os levitas dados a Arão e seus filhos no meio dos filhos de Israel, tendo dado por exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação. Então todo levita, ele não era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Então todo sacerdote era levita. Interessante, né? Professora, a gente vai fazer aqui uma transição agora, né? Quem nos trouxe ao sacerdócio eterno? Bom, amados irmãos, todos nós sabemos que é Jesus Cristo, né, professor? Ele foi aquele que fez por mim e por você, né? E nós vemos isso lá em 1 João 2:2, né? Que ele é a propiciação dos nossos pecados. E nós vimos lá em Êxodo 28 também, né? Quando se falava do sumo sacerdote, fazia a expiação pelos próprios pecados e pelo pecado do povo. Ao contrário de Jesus, ele foi, né, tanto o sacrifício como o sacrificador. Ele deu a sua vida por nós e fez ele fez a expiação final. Não há outro. Depois de Cristo, não há mais. E nós fomos libertos, né? Então Cristo, né, nos traz ao sacerdócio eterno. Professora, quando foi que acabou o sacerdócio levítico na ordem de Arão? Foi na morte de Cristo Jesus na cruz, irmãos. Ali, a partir daquele momento, o Senhor foi o sacerdote, né, único e verdadeiro, aquele que Deus havia preparado o povo na espera, né, de um sacerdote perfeito, sem mancha, sem mácula, tudo aquilo que nós aprendíamos, né, no Antigo Testamento, no sacrifício levítico. E aí a gente vê que Jesus Cristo vem e faz o sacrifício final, né, transformando a história do homem. A partir da morte de Jesus, ele foi o sacrifício eterno. Ele foi um verdadeiro sacrifício que a humanidade esperava, né? Ontem, hoje e amanhã, para todo sempre. Esse é Jesus, né? Professora, Jesus é sacerdote através de qual ordem? Bom, amados irmãos, que nós vemos que Jesus não poderia ser
sacerdote porque ele não era descendente da ordem ou da tribo de Arão ou da tribo de Levi, né? Da descendência de Arão. Então, assim, o que nós vemos que Jesus, conforme está escrito na palavra, que ele poderia sim, e foi, e é, o sacerdote eterno através da ordem de Melquisedeque. Nós vemos lá no Salmo 110, um salmo messiânico, salmo profético, né? Onde se fala que aquele que viria seria um sacerdote eterno, através da ordem de Melquisedeque. Por que a ordem de Melquisedeque, irmão? Porque assim, o Melquisedeque foi aquele que foi sacerdote e rei, né, na cidade de Salém, como nós já disse. E assim, só que foi um sacerdote que não teve uma linhagem, que não teve um procedimento, não teve um antecessor e um sucessor. Mesmo assim, Jesus Cristo, ele não teve um antecessor e não teve um sucessor. Então, na ordem de Melquisedeque, Jesus foi sim, é o nosso sumo sacerdote. Nós vemos lá, assim, Hebreus, o escritor, a carta aos Hebreus, é o que mais deixa bem claro, professor, porque ele esclarece de uma maneira extraordinária, colocando vários versículos. Nós começamos a ver ali a partir do versículo 5, né, que o escritor aos Hebreus coloca para nós, esclarecendo para nós, assim, qual era o propósito da ordem de Jesus, vindo da ordem de Melquisedeque. Nós vemos lá em Hebreus 7:11, deixa bem claro para nós o escritor colocando assim, levando lá no passado, né? Ele leva lá na linhagem, lá na ordem de Melquisedeque, esclarece a ordem de Jesus como sumo sacerdote. Amém? Graças a Deus, né? Professora, Deus confiou à tribo de Levi o sacerdócio eterno? Não confiou, irmãos, porque assim, o que nós vemos? Que um sacerdote eterno só poderia ser feito por um homem, mas um homem santo, puro, né? Por quê, irmãos? Porque quando o pecado veio ao mundo, através de um homem, e esse homem foi Adão. Adão era um homem santo, um homem puro, né? Mais homem. E aí conheceu o pecado e trouxe o pecado para a humanidade. E ali Jesus dá o seu filho para nós, né? Morrer na cruz, um homem puro, santo, que se fez carne, né, que teve todas as nossas dores como humano, mas com uma diferença, uma grande diferença. Jesus não pecou, né? Então, assim, um sacerdote eterno foi dado para Jesus, para que ele pudesse nos resgatar. Foi Jesus Cristo e não a tribo de Levi. A tribo de Levi teve um sacerdote passageiro, passou. A partir do momento, né, que Jesus veio, a ordem da tribo de Levi como sacerdote foi temporário. Aí acabou. Amém? Graças a Deus. Professora, quem seria, né, quem é o sacerdote eterno? Nós acabamos de dizer, todos nós sabemos, irmãos, que é Jesus Cristo. Não professor? Jesus Cristo é o nosso sacerdote eterno. Agora nós vamos colocar para os irmãos o que nos leva à certeza que Jesus Cristo é o sacerdote eterno. Jesus Cristo foi aquele que abriu o caminho. Ele abriu o caminho, sabe, para Deus. Né? Foi Jesus Cristo, foi através do sacrifício de Jesus, né? Assim como o sacerdote eterno, ele abriu o caminho para todos, para todos. Nós vemos isso lá em Romanos, irmãos, lá em Romanos 5:6 e o versículo 18 também, que fala que Jesus não veio para mas veio para o mundo todo, inclusive para os pecadores. Sabe, eu acho mais lindo porque o que diz a nós a palavra, irmãos, é que Jesus veio não só para o povo hebreu, não só para levita ou para Israel, mas Jesus veio para o mundo inteiro. Ele veio para o resgate da humanidade. Foi isso o sacrifício de Jesus, para todos. Independente que seja eleito, independente que sejam gentios, Jesus veio e abriu um espaço para todo aquele que nele cresce. E todo aquele que se entregar
por ele, pode sim ter uma nova vida. A partir do sacrifício de Jesus, a história da humanidade mudou. Graças a Deus. Irmãos, antes de concluir aqui fazendo a última pergunta, né, mais uma vez a possibilidade de você pegar, né, o que foi falado aqui, escrever, né, e levar para a sua classe, né, como um apoio para o seu estudo, né, para a aula que você vai dar domingo. E antes de concluir a última pergunta, professor, né, eu quero pedir para você que veja o vídeo, mas se inscreva, deixa o seu joia, tá bom? Porque isso vai edificar a nossa vida e a vida de muita gente que vai ver esse vídeo, né? E para concluir, professora, e a professora já vai estar falando também sobre isso, o sacrifício de Cristo, professora, representou a humanidade? Representou uma nova história, irmãos. A humanidade passa a ter um novo trajeto agora, um novo caminhar na presença de Deus. Porque até então, irmãos, o que nós estudamos, todo o tabernáculo, nós vimos que todo o sacrifício era feito em prol de cobrir o pecado do homem. Mas a partir do momento que Jesus se deu na cruz, porque eu acho mais lindo, professor, que Jesus não foi obrigado a fazer, ele fez por amor. Né? E a partir do momento que ele se deu por amor, por mim e por você que está assistindo esse vídeo, irmão, nós vemos assim que a humanidade muda a sua história. De lá do lamaçal ele resgata e nos coloca limpos, né? Purificados pela presença e pelo sangue, porque foi através do sangue de Jesus que fomos lavados, que fomos purificados, que a humanidade teve um novo caminhar, dizendo assim, né, professor? Nós vemos assim que ele abrangeu a sua expiação, ele abrangeu a todos. Né? Não colocou obstáculo para alguém ou para alguma religião, raça, cor. Não, o Senhor Jesus abrangeu. E o que mais lindo que nós vemos, assim, quão grande é o coração de Deus e o amor que Ele tem pela humanidade. Porque assim, foi por amor, não foi por obrigação, mas foi por amor. Ele fez assim, irmãos, para o homem um novo viver, vamos dizer assim, da morte para a vida. Nós estávamos condenados, a condenação do pecado é a morte. E o Senhor trouxe a vida, porque através dele nós somos libertos do pecado. E pela libertação do pecado nós temos a vida eterna, né, irmão? E no pecado a condenação é a morte, é o salário do pecado é a morte. Não há outra saída, irmãos. Nós vimos aqui. Então o sacrifício de Jesus, ele é eterno. Por quê, irmão? Ele abrange desde lá de Adão, o primeiro Adão. E nós colocamos, na palavra diz que ele é o último Adão. Por quê? Porque ele se fez carne, mas diferente do primeiro Adão. Na diferença que ele em tudo foi tentado, mas ele venceu a carne. Ele venceu, ele não pecou, ele não teve pecado. Então é nisso que o Senhor deixa para mim e para você nessa aula de hoje, irmãos. Que o sacrifício de Jesus foi feito não por um, mas para todo mundo. Para todo que nele crê. Né? Foi o sangue de Jesus que foi derramado. E nós vemos lá em João 1,29. Que ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Todos aqueles outros cordeiros que foram sacrificados, ele apontava para o futuro, apontava para Cristo Jesus. Porque quando ele vem, ele é o cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Não só de um, mas de todo. Né? E nós vemos lá em João 3,16, que diz assim para nós que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todos que pudessem crer nele. Nós encerramos aqui essa aula de hoje, irmãos, dizendo assim que tudo que foi feito no passado foi feito para a glória de Jesus, foi feito para apontar Jesus no futuro. Ele é o futuro, ele é o passado e ele é o presente. E se você crer no que nós estamos ensinando nesta aula,
você entende que Jesus é o único Salvador, o único caminho, a única verdade e a vida. Nós encerramos aqui dizendo para você, creia somente em Jesus, porque Ele fez o maior dos maiores sacrifícios. Ele derramou o sangue na cruz por mim e por você. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Irmãos, foi mais uma aula, uma pré-aula, aliás, né? Que será ministrado domingo, né? Tira o maior proveito que você puder dessa aula e leve o melhor conteúdo para a sua classe. Não esquece, irmão, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a crescer e cresce junto com nós, professora. Amém. Eu quero deixar um abraço aqui para o nosso pastor Anderson, né, que participa de todas as nossas aulas, que nos incentiva, né, que nos apoia no trabalho. Quero deixar um abraço para o senhor, pastor Anderson. Continue assistindo as nossas aulas. Irmãos, é muito importante que você participe do nosso canal, porque nos incentiva. E como o nosso professor já disse, o trabalho não é para a glória minha e do Eduardo, mas para a obra de Deus, para que todos aqueles que assistam lucre com isso, porque o nosso objetivo é alcançar mais e mais. Irmãos, ainda nós estamos no objetivo de ter 100 inscritos no canal. Nós precisamos de você. Deixa aí o seu joinha e se inscreva. E até mais. Até a próxima.